Bem-vindos, amigos e amigas, ao programa Manhattan Team. E nós estamos aqui hoje para gravar a aula bônus da nossa disciplina de História, especialmente feita para você, nosso aluno aqui do Colégio Adventista de Blumenau, que está participando do programa Manhattan Team, nosso programa de estudos avançados para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 2. É uma introdução ao ensino médio para eles já entrarem no clima, para eles começarem a se aquecer com os conteúdos que eles irão ver no ensino médio, de história, de geografia, de matemática, física, biologia, enfim, já dando um gostinho, para eles começarem a sentir já como que vai ser a pegada, o clima do ensino médio, dessa preparação para Enem, vestibular e, sobretudo, também preparação para a vida, ok? E nós preparamos uma aula super especial para você, essa aula bônus que você vai acessar aqui no nosso canal do YouTube, que vai ficar à disposição de você, aluno do Colégio Adventista, e claro, para você que também ainda não é aluno do CAB, que ainda não é aluno aqui do Colégio Adventista de Blumenau, também sentiu o gostinho de tudo aquilo que os nossos alunos estão sentindo e experimentando aqui no CAB, ok? A aula especial que nós preparamos hoje é sobre um assunto do momento, não só de história, mas também de atualidades, né? Vamos falar sobre o conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio e de Israel e Hamas. Por que nós colocamos Israel e Hamas e não Israel e Palestina? Porque nós queremos sempre deixar claro que o conflito que existe hoje não é um conflito entre Israel e a Palestina. É um conflito entre Israel e Hamas, um grupo radical islâmico que é tido por muitos, ou acredito até que pela maioria, como um grupo terrorista, mas que nós precisamos ressaltar que a ONU ainda não o reconhece como um grupo terrorista, ok? Então nós vamos chamá-lo de um grupo radical islâmico palestino que luta pela independência do Estado palestino e outras coisas, mas ele usa métodos aí terroristas para atingir os seus objetivos, ok? Mas a gente então vai falar hoje sobre a origem desse conflito. Porque se nós temos um conflito hoje entre Israel e Hamas, é porque nós temos um conflito anterior entre Israel e palestinos. E hoje a gente vai falar sobre de onde vem esse conflito, sobre quando ele começou, como ele começou, para a gente entender um pouquinho mais. Tem se falado muita coisa, mas vamos falar historicamente sobre a história desses dois povos, qual a origem desses dois povos, quem são esses dois povos, para a gente entender um pouco melhor e a partir disso aí cada um tomar as suas conclusões, cada um tomar as suas decisões, ou ver de que lado vai ficar, enfim, cada um pensa aí o que quiser, mas tem que ter boas informações, tem que saber a história como ela realmente aconteceu, ok? E para nós sabermos qual foi a história, como ela realmente aconteceu, nós temos que voltar no tempo. E hoje, então, nós vamos viajar. Vamos viajar lá para o Oriente Médio, por volta de 1200 a.C., quando o Egito era o grande império do mundo. Era o grande império do mundo e dominava aquela região. Então nós temos aqui o Rio Nilo e nós temos o Império Egípcio, certo? E do ladinho do Egito nós vamos ter a Península do Sinai e um lugarzinho chamado Canaã, certo? Nessa época aqui, nós temos os hebreus morando aqui no Egito como escravos. Como que eles vieram parar aqui? Aí nós vamos voltar um pouquinho mais na história. Nós vamos voltar lá uns 3, 4 séculos antes, quando havia nessa região um camarada chamado Abraão. E Abraão será chamado por Deus, segundo a Bíblia e segundo o Alcorão, para ir à terra prometida, onde ele será pai de uma grande nação. E eu ressaltei aqui que é segundo a Bíblia e o Alcorão, porque Abraão é o patriarca de duas das maiores religiões do mundo, certo? É o patriarca da religião judaico-cristã, e aí eu estou englobando judeus e cristãos, e também é o patriarca dos muçulmanos, da religião islâmica, ok? Então a gente começa aí a ter uma ideia de onde vem esse conflito, ok? Abraão vai comprar terras nessa região aqui e vai então se estabelecer aqui na região que era chamada de Canaã. Por que Canaã? Era um país? Não, não era um país. Aqui é uma região desértica, certo?
com alguma região fértil mais aqui em cima, já indo para a parte da Síria, certo? E aqui embaixo, alguns povos que eram chamados de povos cananitas, que viviam nessa região, ok? Então Abraão vai se estabelecer por aqui. Abraão vai ter 2 filhos. Um filho chamado Ismael, com uma escrava chamada Agar, e um segundo filho chamado Isaque, com Sara, sua legítima esposa. E aí é que começa o problema. Porque para os muçulmanos, Ismael é o primogênito, é o filho herdeiro de Abraão. E Ismael, então, será o pai dos árabes. Os árabes irão descender de Abraão, certo? Então o povo muçulmano acredita que eles são herdeiros de Abraão por intermédio de Ismael. Mas para os judeus, o filho da promessa, ou seja, o herdeiro dessa terra, é Isaque, o filho que Abraão teve com sua mulher legítima, Sara. Ok. Então agora vamos nos concentrar na história de Isaque. O que vai acontecer? Isaque terá 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó será o filho herdeiro de Isaque. E Jacó terá 12 filhos. Esses 12 filhos irão dar origem às 12 tribos de Israel, que serão depois o reino unificado de Israel, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Então guarda essa informação aí. Muito bem. Eis que um certo dia se abate uma fome sobre o Egito e sobre toda a região de Canaã. O que os hebreus fazem? Saem de Canaã e migram para o Egito. E aqui no Egito eles se estabelecem. E vão permanecer aqui por 3, mais ou menos, talvez 4 séculos. Durante esse período, eles vão ser escravizados e então vão sair do Egito, deixando de ser escravos e retornando para Canaã. Ok? Isso vai acontecer lá por volta do ano de 1200 depois de Cristo. Os judeus vão retornar para Canaã. Está aqui Canaã. Como é que a gente vai localizar essa terra aqui? Bom, nós temos aqui o Mar da Galileia aqui em cima, nós temos aqui o Rio Jordão e nós temos aqui embaixo o Mar Morto. Então essa região é a região que margeia, né, que está às margens do Rio Jordão. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, aqui nós temos o Rio Jordão. Então Israel vai se estabelecer ao redor aí, dos 2 lados das margens do Rio Jordão, certo? Bom, como que ele vai se estabelecer aqui? Logicamente que nós vamos ter através da Bíblia, e hoje nós temos evidências históricas que mostram ali que foi se conquistando ou reconquistando as terras que eram anteriormente de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o povo de Israel vai então caminhando e vai marchando sobre esses territórios e reconquistando esses territórios. E aí nós teremos então as 12 tribos de Israel se estabelecendo naquela região que tinha sido de Abraão, e nós vamos formar então, primeiramente as 12 tribos de Israel, depois nós teremos o reino unificado de Israel, tendo aí como seus reis Saul e depois a chamada Casa de Davi, certo? Então vamos em frente. Depois de Davi nós vamos ter Salomão e depois Roboão. Quando Roboão é rei de Israel, vai acontecer uma divisão no reino de Israel. Nós teremos o reino do norte e o reino do sul. Vai haver uma cisão do reino. Jeroboão vai liderar uma revolta e nessa revolta as 9 tribos do norte formarão o reino de Israel. E as 3 tribos, Benjamim, Judá e Simeão, formarão o reino do sul, que nós chamaremos de reino de Judá. E é aí que surge então o termo judeu. Porque até então, todos eram israelitas, certo? Mas agora, israelita passa a ser só quem é do reino do norte. E o reino do sul, então, por ser o reino de Judá, nós teremos aqui então os judeus, certo? E aí nós vamos ter esses 2 reinos sendo aliados, sendo inimigos, às vezes entrando em guerra um com o outro, às vezes vivendo em harmonia, mas a história vai se desenrolar. Até que no ano 722 a.C., nós teremos uma invasão do Império Assírio, que está aqui no norte,
o Império Assírio vai vir, vai invadir o reino de Israel e vai levar embora a maior parte do povo de Israel. Ou seja, eles vão tomar esse território. E era um costume dos assírios, ao tomar um território, eles levavam embora, eles tiravam o povo originário dali, mandavam para outros lugares. Era uma forma de impedir que esse povo se revoltasse e tomasse novamente o território. Então, em 722 a.C., nós vamos ter a primeira diáspora do povo de Israel, né? Sendo quando o reino de Israel é desfeito pelos assírios e eles são, então, levados para outro lugar. Ou seja, permanece aqui na região somente o reino de Judá, até o ano 597 a.C., quando a Babilônia vai invadir o reino de Judá e vai levar os judeus, então, cativos para a Babilônia. E aí nós vamos ter agora o reino de Judá sendo desfeito. E os judeus se tornando, então, cativos, escravos, servos na Babilônia. Quando o povo judeu vai para a Babilônia, esse lugar, então, aqui vai ficar com alguns judeus habitando esse lugar, mas em 458 a.C., já sob o domínio persa, né, os babilônios já foram derrotados, já vem o reino persa, os judeus terão, então, uma autorização para retornar a Jerusalém, retornar à sua terra, retornar aqui ao antigo território do reino de Judá. E aí nós teremos a reconstrução do templo, o primeiro templo de Jerusalém, que era o templo construído por Salomão, já havia sido destruído pelos babilônios, eles vão reconstruir o templo, nós teremos o segundo do templo, aquele que seria reformado e ampliado por Herodes, e que seria então o templo que Jesus seria apresentado, que Jesus iria estudar, enfim, o templo dos templos de Jesus, certo? Porém, acontece que esse território todinho aqui vai ser tomado pelo grande Império Romano. Então, Roma vai sair aqui da Península Itálica, vai tomar a Gália, a Espanha, Cartago, Macedônia, Ásia Menor, Egito, e vai chegar onde? Vai chegar aqui na região onde estavam os judeus. E aí nós vamos ter toda aquela história que você já deve conhecer. Se você não conhecer, você pode pesquisar tanto na Bíblia, nos Evangelhos, quanto nos registros históricos, que é o tempo, a época em que nasce Jesus Cristo, certo? E aí nós teremos o ano 1, que marca ali o ano que deveria ser o nascimento de Jesus, mas por um erro histórico não é, enfim, mas isso é uma outra história para uma outra aula que nós ainda faremos, ok? Então, o Império Romano vai dominar toda essa região. No primeiro século, então, quem domina essa região é o Império Romano. E como é que essa região vai se chamar quando o Império Romano estiver aqui? Aí nós vamos ter a Judéia, que é o antigo local onde havia o reino de Judá. Nós teremos a Samaria e a Galileia, que era onde ficava o reino de Israel, certo? E aí, do lado de lá do Jordão, olha só o Jordão, olha aqui, ó, Mar da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão. Do lado de lá do Jordão, nós vamos ter Traconites, vamos ter Decápolis e vamos ter Gileade. Ou seja, tudo isso território romano. Isso quando? No primeiro século depois de Cristo. No final desse primeiro século, nós vamos ter a chamada Primeira Revolta Judaica, de 66 a 73 depois de Cristo. O que vai acontecer nessa primeira revolta judaica? A destruição do Templo de Jerusalém. Os romanos irão destruir completamente o Templo de Jerusalém. De 115 a 117 depois de Cristo, nós vamos ter a Guerra de Quitos, que é uma segunda revolta judaica. E em 132 a 135 depois de Cristo, nós vamos ter a revolta de Bar Kokhba, a terceira revolta judaica. Só que o que acontece? Aí, meu querido, os romanos vão perder a paciência. Eles vão cansar da Judéia. Eles vão cansar desses judeus que dão tanto problema, que não aceitam ser escravos dos romanos. O Império Romano está lá, tão tranquilo, dominando quase todo mundo conhecido da época, e só a Judéia é que temem se revoltar. Aí, meu amigo, é que vai entrar na história um camarada chamado Imperador Adriano. E aí, o Imperador Adriano, por volta do ano 135 depois de Cristo, perdendo a paciência com os judeus de uma vez,
vai expulsar os judeus da Judéia. Vai tirar os judeus, vai mandar os judeus embora de lá. Não quero mais judeu na Judéia. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, ele já tinha trocado o nome de Jerusalém, da capital dos judeus, para Aélia Capitolina. E agora, como uma provocação definitiva aos judeus, ele troca o nome também da Judéia, de Samaria, da Galiléia, ou seja, daquela região onde ficava o antigo reino de Israel, agora vai se chamar Filistina. Opa, Filistina? Esse nome parece com alguma coisa que a gente já conversou na aula de hoje. Mas o que foi que a gente falou? Vamos pensar? Olha só, Filistina a gente vai transliterar ou vai aportuguesar como Palestina. Olha só, quem vai dar o nome para aquela região de Palestina são os romanos, mas isso só vai acontecer no século II depois de Cristo. Só no segundo século da era cristã é que o antigo reino de Israel vai passar a se chamar Palestina. Por que Palestina? Palestina deriva do termo Peleshet. Peleshet é uma palavra do hebraico, é uma palavra hebraica que quer dizer Filístia, ou Palestina, ou terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus são os inimigos históricos de Israel. Os filisteus, eles chegaram pelo Mar Mediterrâneo, eles se estabeleceram às margens do Mar Mediterrâneo, e durante boa parte da história do reino de Israel, eles tentaram invadir Israel, tomar territórios, e Israel ficou constantemente em guerra contra os filisteus. Então, como provocação aos judeus, Adriano renomeia a região para Palestina. Aí vem a grande pergunta. Aí você vai perguntar, professor, mas então quer dizer que os palestinos são filisteus? Não, meu querido, os palestinos não são filisteus. Eles só moram na região da Palestina. Há algum tempo atrás, realizaram-se alguns exames de DNA no povo palestino, para descobrir, então, de quem eles descendem, afinal de contas. E percebeu-se, então, que os palestinos atuais, os palestinos que habitam atualmente a região da Palestina, eles vêm do norte da África. Enquanto os filisteus, pelas ossadas, pelos vestígios arqueológicos encontrados, os filisteus vinham da Europa, vinham de algumas ilhas gregas, certo? Então, palestinos não descendem dos filisteus. Palestinos vêm do norte da África, ok? Bom, e aí o que vai acontecer? Então, os judeus são expulsos no segundo século, eles saem daquela região e aí eles vão se espalhar pelo mundo. E aí, durante toda a Idade Média, os judeus vão se estabelecer pela Europa, pela África, pela Ásia, pelo mundo todo. E onde quer que os judeus chegam, eles encontram resistência. Porque as pessoas querem expulsar os judeus. Porque eles não são dali, porque eles são estrangeiros, porque eles não têm uma terra deles para eles morarem. E é aí que vai entrar na história o nosso Theodor Herzl, um austro-húngaro que viveu no final do século XIX e início do século XX, e ele vai dar início ao movimento sionista, ou movimento sionita. O que é esse movimento? É um movimento que tinha como objetivo devolver os judeus para a sua terra natal. Fazer com que os judeus voltassem a morar no antigo território de Israel. E aí, então, eles irão começar esse movimento e os judeus vão começar um movimento migratório de retorno ao atual território da Palestina, que era o mesmo território do antigo reino de Israel. Certo? Só que agora, esse território que a gente conhece como Palestina se tornou um mandato britânico, ou seja, quem mandava nessa região no início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, eram os ingleses. O fim do Império Turco-Otomano fez com que os ingleses tomassem conta daquele lugar e os ingleses é que vão dar as cartas por aqui, certo? E olha só, assim os ingleses dividiram a Palestina em 1922.
Na verdade, esse aqui era o território palestino e a parte de lá os ingleses chamaram de Transjordânia, certo? Então, quem decide a divisão desses países aqui do Oriente Médio não são nem árabes, nem judeus, nem palestinos. Vai ser os europeus, franceses e ingleses mais diretamente, que vão sentar à mesa e vão dizer, olha, como é mais conveniente para nós que esse território seja dividido? Quem vai mandar nisso aqui? Quais são os países que nós iremos organizar por aqui? Então, eles é que organizam a Jordânia, o Líbano, a Arábia Saudita e por aí vai, certo? Então, o Oriente Médio não é um conjunto de países que já vem lá da antiguidade, não. Isso foi reorganizado pelos europeus, mais precisamente pelo Reino Unido, pela França e pelos outros países que tinham influência aqui. E em 1922 era essa aqui a divisão. Transjordânia, mandato inglês, Palestina, mandato inglês, e aqui em cima uma regiãozinha que pertencia à França, certo? Olha só, Oriente Médio em 1920, para ficar ainda mais claro para você. Palestina, Transjordânia e Iraque, mandato britânico. Síria, mandato francês. Ok? Ficou claro para você? Então, em 1920, o que nós tínhamos aqui? Árabes, nós tínhamos palestinos, nós tínhamos judeus, mas quem mandava eram os franceses e os britânicos. Ok? Não existiam ainda aqui países definidos. Quem vai definir esses países serão os britânicos e os franceses. Aí, em 1947, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com a perseguição aos judeus, Hitler e os nazistas matando mais de 6 milhões de judeus, aquele movimento sionista que tinha começado no final do século XIX ganha mais força e ganha apoio popular. E aí a Organização das Nações Unidas, a recém-criada Organização das Nações Unidas, vai propor um acordo para a criação de um Estado judeu e um Estado palestino. Qual é o acordo que a ONU vai propor? É isso aqui. A ONU vai propor que o Estado árabe seja essa região mais escura e que o Estado judeu ou israelense seja essa região mais clara. Lembrando que essa parte aqui de baixo é o deserto de Negev, tá? Isso aqui não tem absolutamente nada que eles tenham muito interesse aqui. Lembrando também, essa região aqui não tem petróleo, tá? Então sempre que falar, porque Oriente Médio envolve petróleo, Israel, Palestina não tem petróleo. Então aqui já fazem mais de 30 anos que se sabe que aqui não tem petróleo, ok? E Jerusalém? Jerusalém, então, seria terra internacional. Mas, professor, por que Jerusalém é terra internacional? Ah, meu amigo, é porque Jerusalém é onde nós teremos o grande ponto de conflito. Vamos lá. A religião dominante aqui é muçulmana. Os palestinos se converteram ao islamismo lá no período da expansão islâmica pelo Oriente Médio, pela África, e eles vão chegar até a Europa, lembra? Isso nós estudamos lá na Idade Média, depois do Império Bizantino e por aí vai, ok? Então aqui, Jerusalém é uma cidade sagrada, tanto para muçulmanos quanto para judeus e para nós cristãos também, porque afinal de contas, nós cristãos acreditamos que foi aqui que Jesus nasceu, é aqui que Jesus morreu, é aqui que ele ressuscitou. Então, Jerusalém é uma cidade sagrada tanto para cristãos, quanto para muçulmanos, quanto para judeus. Mas o que vai acontecer então? A ONU vai sugerir, olha, Estado palestino, Estado judeu e Jerusalém, nem de judeus, nem de muçulmanos, para não dar briga, território internacional. O que vai acontecer? Os judeus vão aceitar, mas os palestinos não. Os palestinos não aceitam esse acordo, eles se sentem prejudicados nesse acordo. E os países árabes que estão ao redor aqui, que apoiam os palestinos, também sentem-se prejudicados. Lembrando que palestino não é árabe. Quem são os árabes? Vamos voltar lá atrás? Os árabes são os descendentes de Ismael, que seria o pai dos árabes, o patriarca dos árabes. E os judeus, então, são descendentes de Isaac.
certo? Olha só o que acontece então. Os judeus então vão se estabelecer e será criado em 1947 o Estado de Israel, ok? Só que a coisa começa a desandar, porque aquela galera árabe que está ali ao redor, né? Egito, Jordânia, Síria, Líbano, esse pessoal, Arábia Saudita, se une aos palestinos e resolve expulsar os israelenses do território recém-criado de Israel. E em 1948 nós vamos ter a primeira guerra, a Guerra Árabe-Israelense, ou como os israelenses chamam, a Guerra da Independência de Israel. E o que vai acontecer? Israel vai expulsar essa galera toda de lá. Eles vão invadir o território israelense, mas Israel, o recém-criado território de Israel, expulsa todo mundo de volta para os seus respectivos países. E a Palestina continua sem ter o seu Estado reconhecido. Ok? Em 1967, aí vai acontecer o contrário. Aí é Israel que entende que precisa expandir as suas fronteiras. A desculpa de Israel é que as fronteiras de Israel são muito estreitas. Entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, ali, a atual Cisjordânia, a cidade de Jerusalém, nós já vamos ver no mapa daqui a pouquinho, são mais ou menos 30 quilômetros, então é muito estreito. Israel estava muito desprotegida, assim dizem os israelenses. E o que eles resolvem, então? Expandir as suas fronteiras, ir até as colinas de Golã, dominar aquele território, dominar a península do Sinai, mandar os egípcios mais para longe, dominar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E nós já vamos ver tudo isso no mapa, ok? Isso acontece em 1967. E mais uma vez, os israelenses são bem-sucedidos e eles vencem a guerra e dominam os territórios que eles queriam. Em 1973, nós vamos ter a Guerra do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur é o quê? A revanche dos povos árabes aliados aos palestinos mais uma vez. O que eles vão fazer? No dia mais sagrado dos judeus, o Yom Kippur, o dia da expiação para os judeus, onde os judeus estão lá rezando, estão fazendo as suas orações, estão lá fazendo as suas comemorações do Yom Kippur. Os árabes se unem e resolvem invadir Israel. Mais uma vez, o Estado de Israel expulsa a Liga Árabe, expulsa os palestinos e mantém o seu território, certo? E de lá para cá, meus amigos, os conflitos são constantes naquela região. E aqui eu passei para vocês só as guerras principais. No meio disso aqui, teve a guerra de Israel com o Egito, aliado com a França e com a Inglaterra, disputando o Estreito de Suez, o Canal de Suez. Olha, é uma bagunça generalizada. Eles estão em guerra, conflitos constantes. E de 73 para cá, a coisa também não melhorou muito. Vamos dar uma olhadinha nos mapas para a gente tentar entender melhor como é que isso ficou? Olha só. Esse era o plano da ONU em 1947, certo? Esse era o plano da ONU em 1947, né? Israel, a área cor de areia aqui, mais clarinha. Palestina, essa cor mais escura. Israel, território internacional. E aqui a Transjordânia, que hoje é a Jordânia. Bom, os palestinos não aceitam, Israel aceita. O que vai acontecer então? 1948, a Guerra da Independência de Israel. Os árabes invadem, Israel expulsa. A primeira guerra árabe-israelense. E o que vai acontecer? No final do conflito, nós vamos ter o Egito ocupando a faixa de Gaza. Vamos voltar um pouquinho? Lembra dos filisteus? Gaza era o território dos filisteus, lá atrás. E agora é o território que o Egito governa. Aqui, ó, Mar Mediterrâneo, aqui a faixa de Gaza. Guarde esse nome, faixa de Gaza, porque você deve estar lembrando dele, dos conflitos que estão acontecendo agora lá. Israel e Hamas está ocorrendo na faixa de Gaza. Olha aqui onde é que está a faixa de Gaza. Olha que territóriozinho pequeno. 30 quilômetros de comprimento, mais ou menos 12 de largura aqui. Uma faixinha de terra bem pequenininha, ok? E o que vai acontecer? Nós teremos a Cisjordânia, esse território aqui, ocupado pela Jordânia. Olha só, a Jordânia vai ocupar esse território, que se nós voltarmos para o mapa anterior, era para ser uma parte de Israel e outra parte palestina, certo?
Essa parte palestina vai começar a pertencer agora, então, para Jordânia, certo? Vamos para frente, então? 1949, a Cisjordânia. Por quê? Porque é uma cisão do território de Israel que passa a pertencer à Jordânia. E Jerusalém? Lembra que Jerusalém era para ser território internacional? Só que não. Não vai ser mais. Israel toma conta da parte ocidental de Jerusalém e a parte oriental de Jerusalém vai ficar para Cisjordânia, onde tem uma galera palestina morando nessa Cisjordânia, certo? Mas tem um problema. A parte antiga de Jerusalém, onde era o templo de Israel, ainda está sob domínio árabe-palestino. E os israelos não estão contentes com isso. Aí a gente pode fazer uma outra aula, pessoal, falando só sobre Jerusalém. Afinal de contas, por que ela é tão sagrada para palestinos, árabes e israelenses? Gente, a história é muito comprida. A gente está resumindo ao máximo para não fazer uma aula muito longa, para também não ficar deixando vocês enjoados. Mas a gente está resumindo muito. Tem muitos detalhes que a gente não está conseguindo contemplar nessa aula, mas a gente pode fazer outras aulas para vocês, ok? Vamos lá então. Parte oriental e cidade antiga continua sendo o setor árabe e Israel fica com a parte ocidental, ou seja, a Jerusalém moderna. 1967, Guerra dos 6 Dias, guerra de expansão territorial, vencida novamente por Israel. Olha só como é que fica o mapa. Israel agora retoma a faixa de Gaza que estava com o Egito. Toma a faixa de Gaza, passa a ser território israelense. Colinas de Golã passam a ser território israelense. A Cisjordânia, Israel expulsa os jordanianos e toma conta da Cisjordânia também, passa a ser território israelense. E Jerusalém também passa a ser território israelense. E agora, a península do Sinai, que pertencia ao Egito, também passa a ser território israelense. Olha como Israel consegue expandir o seu território. Aí, segundo Israel, para se proteger dos árabes. Agora, para chegar aqui onde estava a população de Israel, fica muito mais difícil, certo? Em 1982, nós vamos ter uma nova mudança de fronteiras, tá? Na guerra de 1973, a guerra do Yom Kippur, não vai haver mudanças nas fronteiras. Os árabes são apenas repelidos e fica tudo como estava. Mas em 1982, por interferência dos Estados Unidos, da União Soviética, nós vamos ter ali Israel abrindo mão de alguns territórios. Qual território? Olha só, terra ocupada por Israel em 67, tá? Cisjordânia e Colinas de Golã permanecem com Israel. Mas eles abrem mão aqui da região do Egito. E essa aqui vai ser as divisas deles em 1982. Gaza permanece sendo território israelense, a Cisjordânia permanece sendo território israelense, as colinas de Golã permanecem. Então essa é a conjuntura, mais parecido com o que nós temos atualmente, certo? E aqui então nós temos as fronteiras atuais de Israel. Faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã e o território israelense, sendo essa parte cor de areia mais clara aqui, ok? Então, para fecharmos a nossa aula agora, pessoal, preste atenção aqui. O conflito hoje entre Israel e Hamas se dá nessa parte aqui, faixa de Gaza. É aqui que partem os bombardeios do Hamas e é para cá que parte os bombardeios de Israel. É aqui que estão os reféns que o Hamas fez em Israel. A parte norte de Israel, onde acontecem os conflitos entre Israel e o chamado Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, um outro grupo extremista que apoia o Hamas e é apoiado pelo Hamas, mas aí eles ainda não entraram oficialmente no conflito, certo? Então, olha só, esse é todo o contexto histórico. Esse é o contexto histórico do conflito Israel e Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que surgiu em 1987, certo? E aí, num outro momento, a gente pode explicar melhor como é que é. Mas o nosso foco hoje era isso. Era fazer com que vocês compreendessem um contexto histórico, onde nós temos duas nações que estão
lutando para se estabelecer como países, como estados-nações, certo? Israel e palestinos. Os dois têm o direito de existir e precisam encontrar uma maneira de coexistir. Esse é o grande segredo. Nós temos que torcer e orar para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem essa fórmula. E numa próxima aula, num próximo momento, a gente vai falar só sobre Jerusalém, para a gente entender melhor por que o centro desse terremoto todo é Jerusalém e como é que Jerusalém é o grande foco de conflito e por que tanto palestinos quanto israelenses não encontraram a paz ainda, porque todos eles dizem que Jerusalém é a sua capital. Mas isso fica para uma próxima aula. Gente, espero que vocês tenham compreendido. É um assunto muito amplo, é um assunto muito polêmico. Para resumir a história, tanto palestinos estão lá há muito tempo, como judeus estavam lá há muito tempo e retornaram para lá. Dois estados que precisam coexistir como estados-nações. Finalizando então, galera, nossa aula sobre o conflito Israel e Hamas, fechando o nosso programa Manhattan Team, uma aula bônus para vocês não ficarem à deriva nessa história, nesse conflito, para vocês entenderem o contexto histórico. E a gente deseja a todos vocês um ótimo final de ano, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.